Oi, gente, professora Silvia da Escola Essa Diadema. A gente vai aqui para o gotejamento avançado, tá? Eu vou corrigir os exercícios que eu postei na aula. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na correção, tá bom? Porque eu vi que muita gente está com dificuldade para fazer. E, na verdade, gente, ele não foge à regra. A única coisa que você tem que aprender aqui é interpretação de texto, certo? Então, vamos lá? Olha só, eu vou pular exatamente já para o exercício, né? É para a gente ler junto e a gente já fazer, tá bom? Então, a gente vai para o 1, ó. Um paciente internado por né, hipótese diagnóstica de pneumonia há 20 dias, em um hospital público de São Paulo, tem sido submetido a uma antibiótico-terapia diária, onde ele tem recebido penicilina cristalina a cada 4 horas, certo? Sendo a dosagem de 6 milhões de unidades, que deve ser diluídas em 200 ml de soro fisiológico e infundida via endovenosa durante 55 minutos. Sabendo disso, das informações acima, pergunta-se quantas microgotas aproximadamente serão infundidas por minuto. Então, ó, o que eu quero que vocês entendam. Um paciente internado, blá, 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 até 4 horas aqui, a penicilina, teve gente que me perguntou assim, professor, é cálculo de penicilina? Não. Olha a pergunta do problema. Ele está perguntando, ó, quantas microgotas, né, por minuto, certo? Então, até aqui 4 horas é a história do paciente. O que me interessa é o que está para frente. Então, o que, que vai me interessar? 6 milhões de unidades? Não, porque aqui, ó, não tem volume. Ele só está falando a quantidade. O que me interessa, gente, é diluída, né? Os 6 milhões da penicilina, que vai ser diluída em 200 ml de soro fisiológico, o tempo, que é 55 minutos, e qual que é o equipo que eu vou utilizar, né? Aqui, ó, pergunta-se quantas microgotas. Então, aqui você tem que lembrar da regra. Eu tenho fórmula para gotejamento em horas e eu tenho fórmula de gotejamento para minutos. Então, ó, olha as 3 informações que você tem para você matar a charada. Ele está dizendo que é para essa solução, que é para esse volume aqui, ó, correr em quanto? 55 minutos. Ele já está falando para você, a fórmula é de minutos, certo? O que vai importar para você agora é saber se é a fórmula de minutos para gota ou para microgotas. Então, aqui você já está vendo que ele está te dando a informação. É um volume que tem que correr numa fórmula de microgotas, né? E em minutos, tá? Então, olha só, qual é a fórmula que eu vou utilizar, né? Microgotas é igual a volume vezes 60 dividido sobre o meu tempo. Então, eu tenho que lembrar dessas fórmulas. Se eu não lembrar dessas fórmulas, eu não conseguirei fazer nenhum tipo de interpretação, tá? Às vezes, a gente lê um enunciado muito grande e a gente quebra ali, né, a nossa interpretação. Você tem que saber extrair exatamente o que a fórmula está te pedindo, o que o problema está te pedindo, tá? Olha só, ele te dá o volume, ele fala que é em minutos, ele te dá a pergunta, quantas microgotas? Então, a fórmula que eu vou utilizar é microgotas é igual a volume vezes 60 dividido pelo meu tempo, ok? Então, vamos montar essa equação, ó. Microgotas vai ser igual, né, a 200 vezes 60, lembrando que 60 ele é uma constante, ele não muda, certo? Dividido sobre o seu tempo. O tempo é uma variante, né? Então, o que eu substituí na fórmula? O volume que foi me dado, 200 ml, vezes a minha constante que não muda, dividido pelo meu tempo, que é 55 minutos, ok? Vou montar a equação agora, ó. Então, vai ficar microgotas, que é igual 60 vezes 200 dá 12 mil, dividido por 55. Quando eu realizo essa divisão, vai me dar aproximadamente, né, 118 gotas. Eu corrigi um colega no grupo, né, falando, eu vou deixar isso bem claro. Eu sempre vou corrigir. Gente, ó, a fórmula, quando você aplica a fórmula e você faz a divisão, ele tá te dando o resultado de 218,1, né? 218,1 gotas, microgotas, na verdade. Se você fizer o arredondamento, vai ser
218. Por que eu tô colocando isso? Às vezes, o que pode acontecer é o seguinte, você vai fazer uma prova de concurso e lá tem, né, na pergunta, né, seguindo a lei do arredondamento, né, quantas microgotas eu tenho que controlar? Se ele colocar arredondamento, é 218. Se ele te der a opção, né, se a pergunta na prova fosse, ó, sabendo-se das informações acima, pergunta-se quantas microgotas aproximadamente, né? Aqui, ó, tá falando aproximadamente, então seria de 218. Se ele perguntasse para você, ó, sabendo das informações acima, pergunta-se quantas microgotas serão infundidas por minuto e lá tivesse a opção 218 e 218,1, se você marcar 218, tá errado. Você entendeu? Porque ele não aproximou o valor, ele não fez o arredondamento. Então, ele só colocou 218,1, mas tem as duas opções, certo? Então, a gente tem que entender que, na verdade, a gente tem que prestar atenção na interpretação. Então, a sua resposta né, serão infundidas por minuto aproximadamente, o símbolo de aproximadamente, 218 microgotas. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão, tá? Não é difícil. Agora a gente vai para a segunda. Vamos lá. Então, segundo exercício, eu vou já pro coisa para a gente ler junto, ó. A um paciente de 60 quilos, né? Uma paciente, aqui eu errei o enunciado, tá? É uma paciente de 60 quilos encontra-se hospitalizada recebendo terapia anticoagulante constante. Tá, e daí? Isso daqui é a história da paciente. O que me interessa é de agora em diante, ó. A prescrição de heparina, a prescrição é de heparina sódica de 6 ml diluída em um soro fisiológico, né, de 250 ml. Então, o que eu tenho que entender aqui é o seguinte: o médico pediu para eu pegar 6 ml de heparina sódica e diluir em 250 ml de soro fisiológico a 0,9%, devendo toda a solução ser infundida em 12 horas. Presta atenção no horário, tá? Em bomba de infusão. Sabendo disto, pergunta-se. Primeira questão que eles estão colocando aqui. Qual é o volume total em ml da solução que o paciente irá receber em 24 horas, tá? Qual é o volume total em ml da solução que o paciente irá receber em 24 horas? E aqui é a primeira pegadinha, galera. Se você prestar atenção, ó, o enunciado está falando em 12 horas. Em 12 horas eu tenho que correr o volume de 6 mais 250. Se eu estou falando em 24 horas, eu tenho que dobrar esse volume, certo? A pergunta B, ó, quantos ml por hora, né? Então, dividir o seu volume por hora, a barra é sempre divisão, lembra disso? Devo programar na bomba de infusão para que se cumpra a infusão total em volume de 12 horas. E aqui, ó, ele voltou para 12 horas. Então, você tem que prestar atenção. Então, a primeira pergunta, ó, qual que é o volume total em ml da solução que o paciente irá receber em 24 horas? Gente, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, isso daqui é fácil, ó. Vamos lá. Heparina sódica, 6 ml, diluída em 250 ml de soro fisiológico a 0,9, certo? Essa é a primeira informação que me interessa. Segunda informação que me interessa, 12 horas, né? Que ela tem que ser infundida, essa solução total tem que ser infundida em 12 horas na bomba de infusão. Então, respondendo a primeira questão, na questão A, se eu tenho uma solução de 250 ml de soro e eu adiciono 6 ml de medicamento, eu vou ter um volume total de 256 ml. Só que, ó, 256 ml é o que o médico está pedindo em 12 horas. A sua questão está pedindo em 24 horas. Se é em 24 horas, você tem que dobrar esse volume. 256 mais 256. Isso vai dar um volume total de 512 ml e 24 horas. Tá? Então, isso daqui nada mais é do que uma conta de adição, certo? Então, o que eu fiz? Eu interpretei o que a pergunta está me pedindo, ó. Qual o volume total em ml da solução que o paciente irá receber, né?
em 24 horas. Então, é 250 ml de soro mais 6 ml de medicamento. Isso é o que o médico quer que você infunda no paciente em 12 horas. Se a pergunta está te perguntando aqui, né, está te questionando em relação a 24 horas, se em 12 o paciente recebe 256, em 24 ele vai receber o dobro desse volume. Então, vai ser 512 ml em 24 horas. Respondido? Então, eu tenho aqui 512 ml em 24 horas. A pergunta B. Quantos ml hora eu devo programar na bomba de infusão para que se cumpra a infusão total do volume em 12 horas, tá? Então, ó, aqui, gente, é o que o médico pediu para você. Então, ele tá pedindo 250, né? Mais 6, 256 ml. Você tem que programar isso para ml por hora. Para ter ml por hora, eu preciso dividir pelo meu tempo. O meu tempo é 12, né? Então, eu vou pegar o meu volume total, que seria infundido em 12 horas, e dividir pelo número de horas correspondente, que é 12. Então, se eu faço essa divisão, isso daqui vai me dar 21,3, que é aceito numa bomba de infusão, ou 21,33 ml por hora. Tanto faz. Tem bomba que só aceita um algoritmo após a vírgula e tem bomba que aceita até 3, 4 e assim por diante, tá? Mas se você colocar 21,3 ou 21,33 ml por hora, está correto, ok? Então, ó, respondendo a pergunta, né? Qual o volume em ml da solução que o paciente irá receber em 24 horas? 512, tá? Em 24. Quantos ml hora eu devo programar na bomba de infusão para que se cumpra a infusão total do volume em 12 horas? Devo programar 21,33 ml por hora. Vocês viram que não tem complexidade em responder a pergunta, em montar ela a partir do momento que você interpreta. Essa daqui é ainda mais fácil, tá? Do que a primeira que você tinha que usar a fórmula. Essa daqui você só tinha que somar e depois você dividir. Ok? Então, assim, o que eu vejo é que vocês estão se perdendo na interpretação. E interpretação, gente, hoje é tudo, tá? Cada vez mais, depois, ao longo dessa disciplina, eu vou colocar para vocês umas questões que os alunos estão me mandando de prova que eles estão fazendo online, para vocês verem qual é a complexidade. Esqueçam, abandonem a cabeça do auxiliar, tá? Vocês estão no curso técnico. O curso técnico, ele é mais, como que eu posso dizer, avançado no sentido de você fazer interpretação de texto. Antes você só tinha lá, por exemplo, né? Eles te davam lá o volume do soro de 6 horas EV, né? Quantas macrogotas? Era isso, tá? Agora não, agora eu tenho um enunciado mais elaborado, então eu preciso saber interpretar. Se eu não interpretar, eu não consigo fazer. E só para deixar claro, é esse nível de questão que cai na minha prova, tá bom? Então, ó, aqui a gente resolveu. Vamos para 3, né? A 3, ó, eu já. Cadê? Deixa eu só ver aqui. Eu já coloquei direto, tá? Na 3, ó. Não coloquei direto, não. Aqui é a questão. 3, aqui tá a resolução, ó. Uma paciente internada, né, por apendicite, errei também aqui o enunciado, né, não sei porque eu coloquei um paciente, não sei porque, deve ter problema. Ó, uma paciente internada por apendicite, de jejum há 3 dias, está recebendo a seguinte soroterapia. Então, presta atenção. O soro prescrito para o paciente é um soro glicosado de 5% de 1.000 ml, cloreto de potássio 19,1%, 10 ml e cloreto de sódio 20%, 20 ml, tá? Tudo isso tem que correr via endovenosa 30 gotas por minuto, certo? Aí ele vem com a pergunta, ó, sabendo que o equipo disponível no hospital é de gotas, tem gente que conhece como gotas, tem gente que conhece como macrogotas, independente, tá? Questiona-se qual é o tempo total de infusão desse soro. Ele quer saber em quantas horas esse soro vai correr, tá? Qual é o tempo total desse soro. Então, qual a informação aqui que me importa? O volume total desse soro, a gotas e, né, o tempo de infusão. Então, aqui o que eu quero que vocês prestem atenção. Muitas vezes as pessoas elas se confundem. Qual fórmula que eu vou usar? Gente, aqui, ó, presta atenção. O problema ele tá falando para você
é 30 gotas, né? O equipo disponível no hospital é de gotas. Qual é a fórmula que você vai usar? É a de gotas. E eu já estou falando para você, tempo total é horas. Então, qual é a fórmula que você vai usar, né? Sabendo disso, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, é saber o volume total do meu soro. E para saber o volume total do meu soro, eu vou somar 1.000 mais 10 mais 20. Eu vou pegar todos os ml. Isso vai me dar um volume final de 1.030, tá? 1.030 ml. Então, ó, isso é a primeira coisa que eu tenho que fazer, ok? Segunda coisa, qual a fórmula que eu vou utilizar? Se eu tenho gotas, eu tenho volume e ele está me pedindo tempo, né? A fórmula que eu vou utilizar é a de gotas. Qual que é a fórmula de gotas? Né? Para horas, tempo total, tá? Gotas é igual a volume dividido sobre o tempo vezes 3. E aqui eu vou bater na tecla até eu morrer. Vocês aprenderam que gotas, você não precisa escrever gotas na fórmula. Se você não escreve gotas na fórmula, você vai se perder na hora de fazer esse problema, tá? Tem gente que só coloca assim, vê o problema, coloca volume dividido sobre o tempo vezes 3, ou volume dividido sobre o tempo, ou volume vezes 20 dividido sobre o tempo, ou volume vezes 60 dividido sobre o tempo. Você vai se perder se você não fizer dessa forma, ok? Aqui a fórmula que eu vou utilizar é a de gotas, só que eu não vou montar ela da forma tradicional, tá? E eu quero que você entenda. Por quê? Eu não tenho o tempo, tá? O tempo aqui ele não está sendo me dado. O que que eu tenho para substituir na fórmula? Eu tenho a gotas que está sendo me dada, ó, em 30. Então, 30 gotas, eu tenho o volume total que eu determinei, que é 1.030 ml. O tempo eu não tenho, vezes a constante, que é 3, tá? Isso daqui, galera, a partir do momento, ó, vou deixar bem claro agora, vou montar aqui do lado. A partir do momento que eu tenho o número de gotas ou de microgotas e que eu substituo, né, essa constante na fórmula, isso daqui vira regra de 3, tá? É só para vocês entenderem. Então, ó, vai ficar 30, que é igual a 1.030 ml, né? Dividido sobre o tempo vezes 3. Embaixo do 30, eu não tenho nada. Então, significa, por uma regra matemática, eu vou colocar aqui o número 1, porque eu vou cruzar as informações. É regra de 3, tá? Toda vez que eu substituir a gotas ou a microgotas, eu tenho que colocar aqui embaixo o número 1, ok? Se você não quiser colocar, não precisa, mas você tem que saber que isso daqui é uma multiplicação em regra de 3, tá? Então, eu vou multiplicar 30, né, pelo tempo vezes a minha constante 3, e eu vou multiplicar 1 vezes, né, 1.030 ml. Então, montando essa conta, eu vou ter a seguinte equação. Tempo, abre parênteses, isso daqui é obrigatório você colocar, tá? Abre parênteses, vai ser igual a 30 vezes 3. Então, o seu tempo é igual a 30 vezes 3, que vai ser igual a 1.030 vezes 1. Ó, eu multipliquei em cruz, certo? Em x, na verdade, tá? Então, ó, tempo vai ser igual 30 vezes 3 é 90, ok? Que vai ser igual a 1.030 vezes 1, que é igual a 1.030. Agora, eu vou dividir. Tempo vai ser igual a 1.030 dividido por 90. O 90 sai do lado do tempo e passa dividindo, certo? Então, essa equação ela vai me dar o resultado final de tempo que é igual a 11,44. Aí você está lá fazendo um problema lá num concurso, numa prova, seja lá o que for, né? Aí, vamos lá, vamos tentar entender. Você está lá fazendo um concurso, uma prova, seja lá o que for, e lá tem a opção 11,44 de tempo final. Aí você chegou a esse resultado, você fala, ok, é esse o meu tempo. Está errado, tá? Eu quero que você preste atenção. Tudo que tiver antes da vírgula é tempo, tá? É horas nessa primeira conta. Então, tudo que tiver antes da vírgula é horas. Então, só para você entender, 11 é hora. Só que você tem, né, um número quebrado aqui, 11, se você colocou 4, não está errado, tá? Mas você tem que prestar atenção lá no seu enunciado, nos problemas, nas alternativas que vão ser lhe dadas.
Às vezes, eles só vão te dar a hora inteira, às vezes eles vão te dar a hora e o minuto, às vezes eles vão te dar a hora e os segundos, os minutos e os segundos. Se o seu problema ele tá indo até segundos, gente, você tem que fazer até segundos. Então, obrigatoriamente, você tem que ter 2 números depois da casa para você chegar em segundos. Se você tiver lá só as alternativas, por exemplo, 11 horas e 4 minutos, 11 horas e 30 minutos, 11 horas e 24 minutos. Então, você só tem que ir na primeira casa aqui. Então, você pode parar nessa primeira casa. Mas se lá tem 11 horas, 4 minutos e 33 segundos, 11 horas, 23 minutos e 44 segundos, quer dizer que ele está considerando a segunda casa na interpretação do problema, tá? Então, eu estou deixando isso bem claro para vocês. Então, ó, quando eu montei a primeira equação, ela me dá um número de horas. Eu ainda tenho que determinar, eu estou considerando aqui, tá? Os minutos e os segundos, mas quem parou no minuto não está errado. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, ó, 11 horas, né? Seria o meu tempo total. Só que quando eu tiro o 11 dessa fórmula, aqui no lugar do 11 vai ficar zero. Então, para achar o minuto, eu vou ter que usar 0,44. Por quê? Porque eu tirei o 11 do resultado, certo? Então, minuto 0,44. Então, eu vou multiplicar pelo número de minutos que tem um relógio, para eu poder chegar a um resultado que seja compatível ao número de minutos. Então, o que, que eu faço? Eu pego 60 minutos, que equivale, 1 hora equivale a 60 minutos, e eu estou buscando minutos agora, então eu tenho que usar o numeral 60, certo? Vezes 0,44, que foi o que sobrou dessa equação do tempo, tá? Que é a da minha hora. Então, ó, eu vou multiplicar isso daqui, é uma multiplicação simples. E isso daqui vai me dar um número de minutos exatos? Não, vai me dar um número de minutos quebrado, porque eu estou considerando 2 numerais, né, depois da vírgula. Então, ele vai me dar, ó, um minuto de 26,4, tá? Lembrando que 26, tudo que tiver agora antes da vírgula é minutos. O que tiver após a vírgula é segundos, tá? Então, ó, minutos vai ser igual a 26. Então, eu já determinei que o meu tempo é 11 horas e 26 minutos. Só que sobrou um numeral aqui. Sobrou o 0,4. Por que zero? Porque se eu tiro 26, fica zero no lugar, tá? Então, o zero agora vai me dar a oportunidade de achar os segundos. Então, eu vou colocar 0,4. Só que 1 minuto tem 60 segundos, certo? Então, eu vou fazer a mesma conta, 60 segundos vezes 0,4. E isso daqui vai me dar um número de segundos de 24. Então, ó, olha só, eu primeiro determinei a hora, com o resto da minha hora eu determinei o minutos, com o resto dos meus minutos eu determinei os segundos. A minha conta acaba aqui. Então, eu tenho 24 segundos. Tá? Então, qual seria o meu resultado final? O meu tempo total será de 11 horas, 26 minutos e 24 segundos. Para quem considerou apenas uma casa aqui depois da vírgula, o seu tempo total seria de 11 horas e 24 minutos. Aí você me pergunta, mas qual tá certo? Isso vai depender das alternativas do seu problema, tá? Então, o que, que eu quero que você entenda? Eu quero que você coloque na sua cabeça o seguinte: se lá tiver, né, numa alternativa, tiver colocado lá 11 horas, né, e 26 minutos, e tiver também a alternativa 11 horas, perdão, deixa eu voltar. Se lá tiver a opção, tá? 11 horas e 26 minutos e 24 segundos, e lá tiver a opção 11 horas e 24 minutos, se você optar por 11 horas e 24 minutos, está errado. Por quê? Porque a fórmula considerou até o segundo, certo? Mas se não tivesse, se só tivesse até minutos, se você colocasse 11 horas e 24 minutos. Ai, perdão, gente. Ai, perdão.
Se colocasse lá 11 horas e 24 minutos, estaria certo. Se não tivesse a opção de segundos, ok? Por isso que eu falo, você tem que ler o problema, interpretar o problema e depois você vê as suas alternativas. No caso desse problema que eu estou dando agora, tanto a resposta 11 horas 26 minutos e 24 segundos está correta, quanto a de 11 horas e 24 minutos também está correta, ok? Então, eu quero que vocês entendam isso. Não é difícil. Se você não entendeu, eu volto um pouquinho a explicação, né? Acompanha ela no passo a passo que eu garanto que você consegue, tá? Agora a gente vai para o quarto exercício, ó. Esse daqui também é fácil, mas você tem que saber interpretar, ó. Uma criança é hospitalizada devido à hipótese diagnóstica de queimadura, né, de terceiro grau em 60% da superfície corpórea, está recebendo a soroterapia específica com reposição de eletrólitos essenciais à vida. Ótimo, já sei que a criança está recebendo soro. É isso que ele está falando, tá? Acabou. Não me interessa mais esse enunciado. O que me interessa é o que vem agora, ó. Cada soro em questão está sendo infundido 28 gotas por minuto, sendo que a sua finalização, quer dizer, o término desse soro, é a cada 6 horas, tá? Sabendo disso, questiona-se qual que é o volume total de cada soro. Então, ó, aqui é o que você vai ter que aprender de novo a fazer, a saber o que você tem que tirar da fórmula. O que me interessa, 28 gotas por minuto. O que me interessa, o tempo de finalização desse soro e qual é a pergunta, qual que é o volume, é o que eu preciso procurar, tá? Presta atenção, gente, aqui, ó. Vamos lá. Qual que é a fórmula que eu vou ter que utilizar? Ele já tá falando para você, é 28 o quê? Gotas. 28 o quê? Gotas. Então a fórmula é de gotas. Agora eu preciso saber se é fórmula de gotas para hora ou para minutos, e para isso eu vou ler o tempo. E ele tá dizendo que é o quê, ó? 6 o quê? Horas. Então a fórmula que eu vou utilizar é a de gotas para horas. Então vai ser gotas que é igual a volume dividido sobre o meu tempo vezes 3, que é a minha constante. Ele quer saber o volume do soro, que é o que eu não sei, tá? Então eu vou substituir na fórmula e vou repetir. Se você costuma só colocar volume, que é igual dividido sobre o tempo vezes 3, e não coloca a palavra gotas na frente, você vai se perder grandemente na hora de resolver esse problema, tá? Então, ó, 28 é a gotas, que é igual ao volume que eu não tenho, que é o que ele está procurando, sobre a minha constante, né? Dividido sobre 6, que é o número da minha hora, que é o tempo que eu estou substituindo, vezes a minha constante, que é 3. Lembrando, se você substituiu o a gotas aqui, isso daqui é regra de 3, tá? Então, você vai completar aqui embaixo com um numeral 1. É uma fração, 28, né, dividido por 1. Regra de 3 simples, galera. Ó, 28 multiplica por 6 vezes 3 e 1 multiplica por V, tá? Então, como que eu monto? V, que é volume, vezes 1, certo? É igual a 28 vezes, abre parênteses, na regra matemática a gente resolve primeiro o que está entre parênteses, tá? Eu não posso colocar 28 vezes 6 vezes 3. Tá errada a montagem da conta, tá bom? Então, eu vou colocar 28 vezes, abre o parênteses, 6 vezes 3, fechou parênteses. Aí sim, eu posso fazer direto depois. Então, vai ser volume vezes 1, que é igual, né, a 28 vezes, né, 6 vezes 3, gente, é 18. Se eu multiplicar 28 por 18, vai dar 504, ok? Eu poderia terminar minha fórmula aqui? Poderia, mas se você estiver fazendo uma prova, não faça isso, tá? Se for online, você já sabe que seu volume é 504. Se for uma prova presencial, você tem que continuar. Então, volume vai ser igual a 504 dividido por 1. Isso daqui é uma equação matemática, embora seja um problema de cálculos em farmacologia, isso daqui não passa de uma equação matemática. Se você termina a sua conta aqui, né, está errado, tá? Tô deixando isso bem claro. Então, vai ser volume, né, vezes 1. O vezes 1 aqui, o 1 vai passar dividindo, então vai ser 504 dividido para 1. E isso vai me dar um volume final de 504 ml. Então, a minha resposta seria, qual que é o volume de cada soro, né? Total de cada soro. Se eu fizer a conta corretamente, vai ser 504, ok? E o
Agora, gente, a gente vai ver a última continha aqui que eu esqueci de colocar no vídeo, não sei como, tá? Mas enfim, ó. A gente vai pro exercício 5, tá? O exercício 5, ele fala o seguinte, ó. Um homem de 46 anos, internado às pressas devido ao quadro de hemorragia digestiva alta, deve receber por bomba de infusão 14 gotas por minuto de uma determinada medicação. Entretanto, ao programar a bomba de infusão, você observa que esta não dispõe da programação para gotas por minuto, somente para ml hora, ou para ml por minuto, tá? Então, você não consegue colocar 14 gotas, você teria que transformar 14 gotas em ml. Deu para entender? Sabendo disto, quantos ml por minuto você deve programar na bomba de infusão para que esta seja equivalente ao gotejamento prescrito pelo médico? Então, ó, vamos lá. Qual informação aqui me interessa? Bomba de infusão, 14 gotas por minuto, que é o que eu tenho que pôr no paciente, que eu somente consigo trabalhar com ml por minuto e não com gotas por minuto, como o médico pediu, tá? E, né, a pergunta que o problema faz, ó, para que seja equivalente ao gotejamento prescrito pelo médico, quantos ml minutos você deve programar na bomba de infusão, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar o meu número de gotas em ml. Para isso, eu vou usar a regra de 3, tá? Só que eu tenho que lembrar de uma coisa que eu aprendi lá no começo do curso de auxiliar, que é uma regra simples na enfermagem. 20 gotas de qualquer medicamento equivale a 1 ml. 20 gotas é igual a 1 ml, sendo que 14 gotas vai ser igual a x ml. Por que 14? 14 é o número que eu quero, né? X ml é o que eu vou transformar. Se eu sei que 20 gotas é um padrão e tem 1 ml, 14 gotas, que é o que o médico quer, vai ter x ml, que é o que eu preciso, tá? Então, ó, regra de 3 simples, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, 20 vezes x vai ser igual a 14 vezes 1. 20 vezes x é igual a 14. X vai ser igual a 14, né? O 20 vai passar aqui dividindo. E esse resultado vai me dar 0,7 ml por minuto. Então, quanto que eu devo programar na bomba? 0,7 ml por minuto. É fácil de você compreender, gente, a partir do momento que está sendo montado. O problema, vou repetir, é interpretação. Enquanto vocês não conseguirem interpretar, vocês não vão conseguir fazer. Por isso que eu preciso que vocês entendam interpretação de texto. Uma coisa que eu devo deixar bem claro aqui, ó. Se aqui fosse, por exemplo, se sua bomba só permitisse a programação ml por hora, você teria que multiplicar, né, esse 0,7 aqui, ó, você tem 0,7 ml em 1 minuto. Então, equivale a 14 gotas por minuto. Se fosse para horas, você teria que colocar 0,7 ml em 1 minuto, e a gente sabe que 1 hora tem 60 minutos, então ficaria 60 para x. Então, você colocaria, né, numa regra de 3, 0,7 para 1 minuto e, né, x ml para 60 minutos, para você ter uma programação aí por hora, para te dar também 14 gotas por minuto. Então, é isso que você tem que começar a compreender. Se você não souber fazer isso, você vai comer bola. Esses cálculos, gente, vocês estão no módulo de UTI. Esses cálculos são para quem vai realmente atuar em UTI, em sala de emergência, em semi-intensiva, tá? São cálculos específicos, ok? Bom, é isso.